E, sem demora, vamos chamar para participar do segundo painel, né, o doutor Martinho Neves Miranda, que é o palestrante, e como debatedores, a doutora, o desembargador Marcos Alcino de Azevedo e o doutor Marcelo Borges. Na próxima mesa, nós vamos tratar sobre o contrato de fiança com a reforma da Lei de Locações. Então, pedimos a atenção de todos. Por favor. E já passo, portanto, a palavra ao nosso palestrante, doutor Martinho Neves Miranda, a quem cumprimentamos. Obrigado. Eu estou com o microfone de lapela, não sei se está dando para ouvir bem, está? Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse evento de hoje. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao doutor Marcelo Borges, coordenador deste evento, que me convidou para esta palestra, agradecendo sempre ao meu amigo Dr. Luiz Fernando Marinho, que foi quem me trouxe para a ABAD, né? E já que o nosso tema é contrato de fiança, eu já queria logo aqui apresentar os fiadores, né? Aqueles que estão aqui afiançando a minha participação neste evento e que deverão devidamente ser cobrados em caso de insucesso nesta apresentação, né? Então agradeço muito a ambos pelo convite. Amigos, uma das coisas que eu mais ouço a meu respeito, antes de tudo, é que eu pareço um pouco, eu acho que eu pareço um pouco, as pessoas tanto falam, com o presidente da Microsoft. Pelo sorriso, infelizmente, eu já percebo que isso é quase que uma unanimidade nacional, né? Então, eu já levo na brincadeira, né? Então, eu já me antecipo antes que as pessoas já façam esse tipo de comentário. Mas, uma vez indagado sobre o que faria se tivesse apenas $1, um único mísero dólar, o Bill Gates assim respondeu: eu pegaria metade desse dólar e dividiria em 2. Eu utilizaria a primeira metade no desenvolvimento de um software. A resposta provocou uma enorme surpresa no seu interlocutor, que resolveu prosseguir na pergunta. Fez a pergunta que, naturalmente, todos nós faríamos. E a outra metade desse dólar? E o Bill Gates mostrou por que ele é o homem mais rico do mundo e por que a gente que não tem essa capacidade fica aqui contando histórias dele. Ele disse que utilizaria essa outra metade na divulgação desse mesmo software. E eu aproveitei esse gancho para dizer que não existe melhor forma de divulgar uma alteração legislativa tão importante quanto a lei das locações, senão com um seminário deste porte voltado para um público tão seleto e especializado, razão pela qual eu gostaria de parabenizar os dois Pedros, o Dr. Pedro Cassalade, presidente da ABAD, o Dr. Pedro Weman, presidente do Secov Rio, a desembargadora Leila Mariano, do SEDES, pela realização, e ao meu amigo Marcelo Borges pela organização. Mas o tema que me propuseram enfrentar no dia de hoje versa sobre os novos paradigmas da fiança locatícia à luz das alterações introduzidas pela Lei 12.112 de 2009. Desde logo, podemos afirmar que a garantia da fiança se apresenta como um dos mais antigos e, ao mesmo tempo, mais controvertidos institutos de nossa ciência jurídica. No que toca à sua antiguidade, pode a mesma ser constatada, por exemplo, pela leitura da Lei das 12 Tábuas, que dizia que o rico deveria ser fiador do rico e que, para o pobre, qualquer um bastaria. Por sua vez, o Velho Testamento também fizera alusão à fiança, em que advertia ardorosamente os cristãos dos perigos em que incorreriam caso afiançassem alguma obrigação, com o nítido propósito de os desestimular a se engajarem nessa empreitada. E essa preocupação bíblica nada mais retrata a natureza da fiança, que traz desde a sua concepção a marca de ser um contrato benéfico imperfeito.
É diferente da doação, por exemplo, que também é um contrato benéfico, em que o doador assume desde logo o interesse em sofrer uma diminuição em seu patrimônio, enquanto que o fiador, conquanto saiba que isto poderá ocorrer, não deseja que tal fato aconteça. Ou seja, na fiança, não existe um interesse de disposição imediata por parte de quem garante a obrigação. E o seu caráter controvertido repercute naturalmente na normatização que o regula, por normas que, ao mesmo tempo em que permitem a expulsão do patrimônio do fiador, também protegem essa figura, cercando de garantias, privilégios e prerrogativas, a fim de fazer com que o seu fardo seja o menos pesado possível. Assim, por exemplo, no âmbito das prerrogativas e privilégios, se dotou o fiador com benefício da ordem, todos sabemos, de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, ou o benefício da divisão, em caso de fiança conjunta, facultando-se a cada um o seu rateio proporcional, ou mais ainda, o direito de regresso contra o devedor da obrigação, em caso de pagamento da dívida, e mais ainda, a prerrogativa da exoneração, em que se lhe permite de se desvincular dessa garantia caso algumas circunstâncias existentes por ocasião da contratação se alterem profundamente. E aqui, amigos, essa prerrogativa da exoneração foi um dos temas mais abordados, um dos pontos mais enfocados pela Lei 12.112 de 2009. Por sua vez, no campo das garantias, se blindou a fiança com as características da solenidade, em que o fiador só se obriga contra aquilo que estiver expressamente formulado em contrato escrito, ou a natureza intuito personae, em que o fiador só se obriga em relação a pessoas por ele previamente determinadas, escolhidas, e também a interpretação restritiva do contrato de fiança, em que o critério a ser utilizado na interpretação do contrato deverá sempre o de restringir ao máximo a responsabilidade do fiador. É importante, todavia, aqui abrir um parênteses para dizer que todas essas características, e eu disse todas elas, foram de uma forma ou de outra seriamente afetadas pela reforma em apreço. Mas em que pese toda essa proteção, a verdade é que o fiador continua sendo uma figura extremamente vulnerável, pois mesmo estando a sua obrigação sujeita ao implemento de uma condição suspensiva, as estatísticas revelam que a mesma não é difícil de acontecer, qual seja o inadimplemento da obrigação por parte do afiançado. Ocorre que, contrariando a sua própria natureza controvertida, contrariando todos esses prognósticos, o fato é que a fiança se consolidou no mundo moderno, principalmente na seara das locações urbanas, em que as relações pessoais, os vínculos de amizade e parentesco, funcionaram como combustível a fazer com que pessoas se comprometessem a garantir a moradia de seus protegidos. Tanto isso é verdade, que o nosso ordenamento jurídico acabou ao longo do tempo destacando naturalmente dois tipos de fiança. A fiança ordinária, comum, regulada no Código Civil e destinada a garantir as mais variadas espécies contratuais, como a compra e venda, o comodato, o contrato de transporte, dentre outros. E a fiança locatícia, sendo que, com as alterações propiciadas pela Lei 12.112 de 2009, acabou se distanciando ainda mais da fiança ordinária, regulada no imponente Código Civil. Bom, eu tenho que manter a tradição, já que eu pareço com o Bill Gates, eu tenho que saber usar essa maquininha aqui, né? Bom, saída primeira. Como dissemos, então, a fiança locatícia acabou se distanciando com as alterações da fiança ordinária inserida no Código Civil. E a primeira inovação que me faz chegar a essa conclusão consta lá no inciso 2 do artigo 62 da lei,
que passa a permitir ao fiador impedir a rescisão da locação e, por via de consequência, o despejo, efetuando o pagamento do débito atualizado no curso da ação proposta pelo locador. E esta previsão acabou por promover uma silenciosa revolução no conceito de fiança locatícia. Talvez nem tenha sido essa a intenção do legislador, mas o fato é que, ao permitir ao fiador impedir a rescisão da locação e, por via de consequência, o despejo, a lei faz com que ele deixe de ser um mero garantidor da dívida, um mero garantidor do credor, para ser também um agente que colabora com o locatário no cumprimento da obrigação contratual. Portanto, enquanto que o artigo 818 do Código Civil vai lá conceituar o fiador apenas como aquele que garante a dívida, o conceito de fiança locatícia não se esgota na fórmula recém-apresentada, já que ele é também um elemento que auxilia o devedor no cumprimento do contrato de locação. Isso também nos propicia enxergar com os outros olhos o caráter acessório do contrato de fiança em relação ao contrato locatício, em que ele não apenas vá lá seguir o destino do principal, como os civilistas tradicionais costumavam dizer, mas a acessoriedade também tem a característica de contribuir para que o contrato principal seja cumprido. E assim é que vamos cumprir efetivamente o tão sonhado princípio da função social dos contratos, que tanto perseguimos no nosso dia a dia. Desta forma, a alteração talvez tenha voltado às origens mais primitivas do Instituto da Fiança, como no direito babilônico, por exemplo, que conceituava o fiador como aquele que sustentava a cabeça do devedor, ou no próprio direito romano, antes da codificação de Justiniano, que colocava fiador e devedor no dever do cumprimento da obrigação principal, lado a lado. Era o que dispunha o direito romano da época. Mas essa alteração, ao mesmo tempo em que olha para o passado, também vislumbra o futuro. Na medida em que segue a tendência legislativa do século XXI, de rompimento da visão essencialmente patrimonialista e personalista do direito civil, em que o fiador só estava lá colocado para garantir o credor, para uma visão mais humanista e solidarista desse instituto, atendendo à razão moral e social de sua criação, qual seja ao de auxiliar o afiançado. E essa visão teórica possui uma importante consequência prática, pois, ao ostentar também no peito o crachá de auxiliar do locatário, há que se garantir ao fiador não apenas o pagamento da dívida, mas, na medida do possível, a doutrina futuramente assim o fará, permitir que ele cumpra deveres antes cometidos exclusivamente ao locatário, a fim de impedir que o contrato de locação seja rescindido. E justifico essa minha afirmação pela simples aplicação do princípio de quem pode mais, pode o menos, já que o pagamento dos aluguéis se apresenta como principal dever advindo de um contrato de locação. Uma outra consequência prática que vislumbro dessa avaliação teórica que acabamos de fazer consiste na necessidade de extensão ao fiador desse preceito em relação ao locatário. A meu sentir, há que se estender ao fiador a limitação de purga de mora por uma única vez pelo prazo de 24 meses para impedir a rescisão da locação, pela aplicação da velha máxima, nesse sentido também, de que o acessório segue o principal. Então, aqui terminamos a primeira parte das alterações em relação
ao contrato de fiança, em que muda o status, muda o paradigma, muda o conceito de fiador locatício. Aqui é que nós teremos os grandes problemas a serem enfrentados. A segunda alteração relevante em relação ao contrato de fiança, que faz com que a fiança locatícia se afaste ainda mais da fiança ordinária e da fiança comum, foi aquela introduzida no artigo 12 da Lei das Locações, que atenua perigosamente o caráter intuito personae da fiança. E digo perigosamente, pois no afã de ampliar a garantia da locação, esse dispositivo poderá provocar o desaparecimento de novos fiadores do mercado imobiliário. De fato, referido dispositivo, que faz menção aqui no parágrafo 1º do artigo 12, que nas hipóteses previstas neste artigo e no artigo 11, e o artigo 11 está aqui. Então, conjugando o artigo 12 com o artigo 11, nós podemos dizer que nos casos de rompimento, de dissolução da sociedade conjugal e em casos de falecimento do locatário, o ex-cônjuge remanescente ou sobrevivente, herdeiros, dependentes e sucessores do locatário se subrogam no direito a prosseguirem com a locação. Antes da reforma, o fiador ficava automaticamente exonerado dessa garantia, pela aplicação da regra geral contida lá no artigo 366 do Código Civil e inserido no capítulo da novação, que o dispensava imediatamente em caso de mudança no devedor originário da obrigação. A partir de agora, o fiador sai dessa postura cômoda e passiva e passa a ser obrigado a se manifestar expressamente sobre a subrogação no prazo de 30 dias. Vamos voltar. Sob pena de continuar amarrado ao negócio, e ainda que não queira permanecer, terá de garantir a obrigação pelos 120 dias restantes após a sua manifestação de vontade contrária. Antes de tudo, compete observar que esse dispositivo só será aplicado caso herdeiros, ex-cônjuge, dependentes e sucessores não tenham feito parte do contrato originário de locação. Isto porque, se tivessem feito parte da avença primitiva, não se estará diante de uma hipótese de subrogação, isto é, de substituição de um pelo outro, mas de solidariedade, na forma do artigo 2º da Lei das Locações, hipótese em que não há de se cogitar de eventual exoneração do fiador locatício. Mas a novidade introduzida por esse dispositivo, por certo, trará grandes dores de cabeça, não apenas para as partes envolvidas no negócio, mas como para nós, especialistas do direito imobiliário. No que concerne ao fiador, a reforma passou a permitir que ele garanta obrigações de pessoas com as quais não mantenha nenhuma relação direta e, por via de consequência, de confiança. Vejamos, então, um exemplo até que eu ouvi do professor Fábio Azevedo numa palestra lá da ABAD. Vamos imaginar a hipótese do falecimento de um locatário que mantinha no seu imóvel um sobrinho no bom sentido, evidentemente, né? Que vivia sob sua dependência econômica. Sendo que, pela alteração legislativa, com o falecimento do locatário, o fiador terá que garantir essa obrigação, ainda que não concorde com a subrogação e sequer conheça o novo locatário, pelo menos pelo prazo de 120 dias. No que tange às preocupações acadêmicas, alguns problemas se apresentam e que deverão ser em breve enfrentados pelos nossos tribunais. E é bom que nós temos aqui muitos desembargadores, né?
O principal deles diz respeito à notificação do fiador, que me parece ser o mais importante e o mais relevante de todos, já que é, a partir da notificação, que o fiador irá dizer se continuará ou não a garantir o negócio, a garantir o contrato de locação. Nesse sentido, a lei diz que o novo locatário tem o dever de notificar o fiador e o locador, comunicando-lhes da subrogação. E a pergunta que naturalmente se apresenta é: e se o fiador não for notificado? O que acontecerá? Continuará garantindo o contrato? Ou ficará automaticamente exonerado? Eu vou na lei, eu procuro na lei 12.112, na própria lei das locações, e não encontro uma resposta para isso. Ainda bem, né, que a gente pode... Tem assunto para a gente falar. E o legislador, infelizmente, não respondeu a essa indagação tão básica, tão elementar, que não raro, suponho, que irá ocorrer na prática. A complexidade dessa questão não me sugere fornecer aqui uma resposta única para todos os casos, assim como não devemos ter um remédio único a curar todos os males de nossa saúde, sendo que a resposta está a depender de cada situação específica. Nesse sentido, vislumbro no horizonte a possibilidade de ocorrerem 3 situações diferentes. A primeira a ser cogitada é quando o fiador, embora não notificado, tem ciência inequívoca de que ocorreu a subrogação, quando, como por exemplo, é visto frequentando a residência do sobrinho, né, também no bom sentido, né? E a questão que coloco aqui é a seguinte: pode o fiador alegar a inexistência de notificação para se eximir da condição de garantidor? E a resposta é não. É não, porque o formalismo há de ceder passo à efetiva intenção das partes. O silêncio já nos faz observar o artigo 111 do Código Civil, implica em anuência quando as circunstâncias ou os usos assim o autorizarem. E os negócios jurídicos já nos advertem o artigo 113 do mesmo Código, devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. E já que falamos de boa-fé, penso que o fiador, que se esconde na ausência de notificação para contestar futuramente algo em relação ao qual tacitamente já anuíra antes, comete ato ilícito por abuso do direito, uma vez que, no seu exercício, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, amoldando-se ao que preceitua o artigo 187 do Código Civil. Então, vimos a primeira hipótese. A segunda hipótese, que imagino, é quando o fiador não é notificado e não tem conhecimento da subrogação. Não frequentou a casa do sobrinho, por exemplo, né? Não sabe de nada. Estando, entretanto, o locador ciente de que o fiador desconhecia essa novação subjetiva. Nessa hipótese, deverá ser considerado exonerado o fiador, pois o princípio da boa-fé objetiva requer um cuidado com a parte contrária, em que todo contratante possui o dever de zelar com que o direito do outro seja protegido. O princípio da boa-fé objetiva faz cair, portanto, um dos dogmas consagrados pelos civilistas tradicionais em relação ao contrato de fiança, qual seja o da natureza unilateral do contrato de fiança, em que o credor não guardava nenhum dever em relação ao fiador. É isso que eu aprendi lá na década de 80. E com o princípio da boa-fé objetiva, inúmeros deveres surgem de natureza colateral como esse, o dever de lealdade,
com a parte contrária, e é desleal o locador, que sabe que o fiador não foi notificado e não o comunica, para que o ajude no cumprimento do contrato de fiança. A terceira hipótese é a que se apresenta mais delicada, e por isso que a deixei propositadamente para o fim, e que consiste em saber qual o desfecho a ser dado quando nem fiador, nem locador foram notificados e também não tem conhecimento de que se operou a subrogação. Estão, portanto, ambos de boa fé. E a pergunta que naturalmente coloco para os senhores é a seguinte: qual o interesse que nós iremos sacrificar? Do fiador, que continuará garantindo um contrato para o qual não anuíra, ou do locador, que continuará no cumprimento de um contrato sem saber que o mesmo estará devidamente garantido? Quem que nós iremos levar para o Calvário? E agora José? E agora Bill Gates? O que o Bill Gates diria? Eu acho que essa ele não saberia responder. Vai ter que ser o sósia mesmo. Para qualquer lugar que se penda, haverá uma séria ameaça ao legítimo interesse de uma das partes. Mas teremos aqui que adotar um partido. Não podemos adotar uma decisão salomônica. Não é? Fazer um suspense, né? Nesse sentido, considero que a postura mais conforme ao nosso ordenamento jurídico é a de se privilegiar o interesse do locador. Por duas razões. A uma, porque quem está aqui para correr riscos é o fiador e não o locador. O fiador, desde o início, sabe que poderá sofrer uma diminuição em seu patrimônio, já que isso é inerente ao contrato de fiança. Esse risco jamais fora assumido pelo locador, muito pelo contrário. Tanto é que a lei lhe defere a prerrogativa de rescindir o contrato de locação, se o mesmo não estiver devidamente garantido. A duas, pelo próprio novo perfil dado pela lei de locações ao fiador, que sai de uma postura passiva para um papel ativo, ora auxiliando o locatário no cumprimento do contrato, como acabamos de ver, ora sendo o Estado a se manifestar expressamente, como nas hipóteses de subrogação. Portanto, como o risco é do fiador, a ele compete fiscalizar a titularidade do contrato de locação, sendo, se for o caso, se substituir ao subrogado e comunicar o locador dando-lhe ciência da locação e manifestando a sua intenção de se exonerar. Por tudo isso, e a fim de que o contrato de fiança não se constitua num mar de dúvidas e incertezas para todos, penso que as partes poderão, na confecção do contrato de fiança, estabelecer uma cláusula fixando a exoneração automática ou não do fiador em caso de subrogação, respeitados, evidentemente, o prazo de carência de 120 dias colocado pelo parágrafo 2º do artigo 12 da Lei de Locações. Tal se afirma, já que se permite ao fiador